Oi, aqui é o Marquinhos Saunier. Eu tinha te prometido gravar um vídeo, 2 vídeos por semana, 3 vídeos por semana, só que nos últimos dias no Rio houveram vários eventos, 3 eventos na verdade, e eu participei desses eventos, então isso só aí já foi uma semana de eventos, né? E aí acabei mudando no meio do processo também, e eu não consegui. Mas por um outro lado foi bom, porque eu consegui, o tema que eu tinha em mente para falar para vocês, foi confirmado, era exatamente o tema que eu vou usar, porque eu vi que nos eventos ele foi uma constante. E esse tema é o medo. E assim, o medo ele está na nossa vida hoje, conscientemente ou subconscientemente, mas o medo é uma constante e a gente precisa aprender a lidar com esse medo. E para que a gente possa lidar com alguma coisa, né, eu acho que o principal fator é a gente se tornar consciente disso, é a gente saber de onde vem. Então assim, no caso do medo, a única função do nosso cérebro, a única função que o nosso cérebro tem, né, na verdade a única não, mas uma função básica dele, que vem desde lá dos primórdios, né, é nos proteger. Né? Então, assim, nos primórdios o cérebro funcionava de uma seguinte forma: o homem só tinha que sair da caverna e voltar com a caça, e não ser devorado. Era esse o medo. Né? Só que com o passar do tempo, o que aconteceu? Hoje a gente tem crise, hoje a gente tem terrorismo, hoje a gente tem doenças, hoje a gente tem, né, esse mundo que a gente vive. E o cérebro, ele não foi preparado para viver com tudo isso. Ele não foi preparado para lidar com tudo isso. E na verdade, o trabalho do teu cérebro é só te proteger, é só te manter na zona de conforto, é só evitar a dor. E ele age, por um lado, isso é muito bom, porque isso faz com que você atravesse uma rua sem ser atropelado, entendeu? Isso faz com que você não se jogue de um prédio. Mas, por outro lado, a tua mente ela não te programa para o sucesso. Ela não te programa para você alcançar teus sonhos, para você dominar sua mente e para você ter sucesso no trabalho e para ser feliz. Ela te programa para que você esteja na tua zona de conforto. E por que isso é ruim? Porque se você não consegue dominar a tua mente, ela acaba te dominando. Se você não consegue ser mestre dos teus pensamentos, mestre dos teus sentimentos, eles acabam te dominando. E aí você não sai do lugar. Então, assim, essa razão, que vem lá dos primórdios, é uma das causas do medo. E aí você junta com uma outra, que é um acelerador, né? Que na verdade é um catalisador, ele catalisa dentro da gente esse sentimento de medo, que são as nossas crenças. O que são as crenças? É aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouviu na infância, tudo aquilo que a gente passou, né? Então as crenças, elas são vozes que tem dentro da gente e que muitas vezes elas são as nossas vozes, que vão ficando cada vez mais altas, né? Ou elas são as vozes de outras pessoas. Eu vou te dar um exemplo de como uma crença pode ser tão perigosa e como ela pode ser um negócio que pode estar minando o teu futuro, o teu presente, e como que uma crença trabalha. Por exemplo, se eu tenho um filho e o meu filho todo dia ele derrama um suco na mesa, por exemplo, e eu falo para ele: pô, cara, derramou o suco, você não consegue nem tomar o suco. A forma como você fala as coisas é muito importante para trabalhar como ela vai virar a crença na criança. Então, assim, se a criança derrama um suco, por exemplo, é muito melhor com que eu fale: pô, cara, você está crescendo, tal, vamos tomar mais cuidado, do que eu falar assim, pô, de novo, todo dia você faz isso, todo dia você erra, todo dia você derrama esse suco, você só faz bobagem, você repetiu isso de novo, pô, você não é capaz de tomar o suco sem derramar. Isso está gerando uma crença de incapacidade. E aí, quando a criança tiver com seus 20 anos, né, e o que acontece? Essa vozinha começa a trabalhar dentro da criança. Né? Essa voz começa a trabalhar dentro da criança. E aí aquilo começa a se repetir. E cada vez que aquilo se confirmar, cada vez que ele fizer alguma bobagemzinha, com 3, com 5, com 10, com 15, com 20, esse CD que está rodando lá dentro fica mais alto. Essa voz vai ficando mais alta. E o que acontece? Vira uma realidade para ele. Então, é aí que nasce uma crença de escassez, por exemplo. Então, essa criança, quando ela for trabalhar, né, ela vai, às vezes, preferir se manter com um nível de salário mais baixo, numa função abaixo do que ela poderia fazer,
pelo simples fato de que ela tem medo de ousar um pouco. Porque ousar para ela, porque passar de algum limite é dor. Passar de algum limite é eu sou incapaz, eu não vou conseguir fazer. Por quê? Porque ela ouviu que ela era incapaz, ela não conseguia fazer. E isso ela nem sabe, já entrou na corrente sanguínea dela. Isso já foi no passado, ela nem vai se lembrar. E para você trabalhar essa crença de volta, é preciso, primeiro, se tornar consciente. E é assim que essas vozes vão trabalhando na nossa mente. Então, se você passar a conviver com essa voz e não aprender a lidar com ela, aprender de onde é que ela vem, ela pode estar bloqueando a tua vida. E essa voz, o que ela gera, o pensamento de uma mente condicionada, é sempre aquele pensamento e se, sabe? E se isso não der certo? E se não funcionar? E se lá não for melhor que aqui? E se eu não conseguir? Então esse é o pensamento de uma mente condicionada. O medo da mudança, né? O medo da mudança. E o medo da mudança te paralisa, né? E a gente tem que aprender a conviver com a mudança, porque a mudança é a única constante no mundo. A única constante que tem no mundo é a mudança. Hoje não vai ser, amanhã não vai ser igual a hoje. Depois não vai ser igual. Entendeu? Todo dia as coisas estão mudando, ainda mais nessa velocidade com que a gente vive hoje. Então assim, a gente não pode ter medo da mudança. Então, se você for dominado pelo medo, você está sendo dominado pelo teu inconsciente, por uma vozinha ali, que na verdade ela não existe. Ela foi uma coisa criada na infância, é uma coisa que está presente no teu cérebro, mas o teu cérebro não é você. O teu cérebro, a tua mente, ela é uma parte do teu corpo, mas ela não é você. É como a tua mão. A minha mão é uma parte do meu corpo, mas ela não é o Marquinhos. Então você consegue dominar o teu cérebro. Você consegue ter pensamentos e sentimentos e ações para que você reaja e consiga dominar os teus medos, né? É o que eu falo sempre para os meus clientes e para os meus coaches. A consciência da pobreza, ela é inerente a gente. A consciência da pobreza no sentido de escassez, de medo, de tudo, né? Ela é inerente. Mas a consciência da riqueza, ela tem que ser criada. Então por isso que a gente tem que trabalhar todo dia, né? Não é à toa que a gente está vivendo uma era de meditação, de yoga, de desenvolvimento pessoal, né? Quem estiver se aventurando nisso, porque você tem que aprender a dominar sua mente. Porque o mundo, né, virou um lugar muito perigoso. E isso juntando com as tuas crenças e juntando com o teu cérebro, que trabalha para se proteger, isso vai virando uma bomba relógio. E o que faz? Como é que isso te atrapalha no teu dia a dia? O medo, ele te trava, ele te paralisa. E ele vai te gerando indecisão. E a indecisão é a oficina do medo. Você fica paralisado. E se você não dominar, se você não fizer nada, você vai ficando cada vez mais travado ao ponto de você nem perceber. Então, assim, se você não está sentindo nenhum tipo de medo hoje, talvez isso seja um fator ruim, porque você não está em movimento. E às vezes o medo é bom, porque ele indica que você está em movimento. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Só que você tem que aprender a dominar o medo, a lidar com o medo, a ter controle sobre o medo, a colocar o medo no lugar dele. E aí você age apesar do medo. As pessoas de sucesso, os atletas profissionais de alta performance, eles têm medo também. Só que eles agem apesar do medo. Um corredor da vida, o Usain Bolt, por exemplo, o cara, para poder se tornar o que ele se tornou, ele não tem um talvez, entendeu? Ele sente medo, mas ele não tem um talvez na cabeça dele. Talvez, ele não acorda e diz assim, talvez eu seja o melhor corredor do mundo. Será que um dia eu posso ser o melhor corredor do mundo? Não, ele vai ser. Na cabeça dele ele vai ser. E surgem dúvidas, mas ele está condicionado, ele condicionou a mente dele a dominar o medo. E qual é a melhor forma de dominar o medo? É agir. Porque a ação cura o medo. A ação cura o medo. Praticando, exercitando, você cura o medo. E o medo, ele morre de medo de ação. Então, às vezes, você não age, você permanece inerte, né? Eu permaneço inerte, alguém permanece inerte, e a gente se pergunta, né? Por que mudar? Por que ler aquele livro? Por que me desenvolver? Por que fazer isso? Por que fazer aquilo? Por que aprender uma língua a mais? E a pergunta que a gente deveria se fazer, né, é por que não? Por que não mudar? Por que não se desenvolver? Por que não ler o livro a mais? Por que não trabalhar a hora a mais? Por que não assumir o controle da sua vida? Por que não?
E quando que a gente deve começar isso? A gente deve começar agora. A gente deve começar agora, porque a melhor forma de lidar com medo é ação. E se você está com medo, vai com medo mesmo, porque de alguma forma você já está sofrendo. A gente pode estar sofrendo num emprego que não queira, ou queira melhorar, num trabalho, ou você está querendo mudar de vida, querendo ir para mudar totalmente a tua vida, querendo dar uma reviravolta na tua vida, ou você está querendo mudar de emprego, arrumar um trabalho melhor, que te pague mais, ou que te dê mais qualidade de vida, mais perto de casa, né? E o que está te impedindo de mudar? O que está te travando? É o medo. Mas assim, você tem que estar consciente de que você já está sofrendo. Então, se for para sofrer, que você sofra por uma coisa que vale a pena. Se for para ter medo, vai com medo mesmo, mas vai para uma coisa que vale a pena. Vai para uma coisa que seja melhor para você. Porque o que eu posso te garantir, eu também tive medo, eu tive muito medo. Só que eu entendi isso, eu entendi que eu tinha que entender o medo, e eu estudei um pouco do medo, estudei muito medo, li muito sobre o medo, para poder colocar ele no lugar dele. Porque na verdade o medo é uma criança num quarto escuro, entendeu? Ela está com medo lá. Só que quando acendeu a luz, acabou, não tem nada. Entendeu? O medo é o diabinho pintando. Se você deixar ele livre, ele está pintando lá no teu cérebro, ele está pintando um quadro no teu cérebro. E você tem medo de coisas que na verdade às vezes nem existem. Entendeu? Você tem medo do futuro. O medo ele opera muito pouco no presente. Ele opera mais no futuro. Ele é uma pré-ocupação. Né? É uma ocupação que vem antes, com alguma coisa que possa acontecer, com alguma coisa que possa vir a dar errado, com alguma coisa que você possa sentir dor. Mas nada disso é concreto, nada disso é real, entendeu? Eu só posso levantar meu braço hoje. Eu não posso levantar meu braço amanhã. Vou levantar agora meu braço amanhã. Eu não posso, só posso levantar meu braço hoje. O medo opera desse jeito, ele opera no futuro. Só que você está no presente. Então, se você mudar, se você agir, eu te garanto que a jornada vai valer muito a pena. E não é o que a jornada vai te trazer, não é o que você vai ter. Não é o teu emprego, não é o teu dinheiro, não é o teu carro, não é a tua casa. Não é isso. É o que você vai se tornar. O que você vai se tornar é muito poderoso. Quando você aprende a dominar alguns dos seus sentimentos, e eu acho que um dos piores sentimentos que a gente tem é o medo. Se você se torna mestre dos teus medos, aprende a dominar o medo e não deixa ele te dominar, tua vida fica abundante. Abundante no sentido de ter liberdade, porque o medo ele te paralisa. E eu te encorajo a ser mestre de você e a dominar o medo. E te tornar mestre do teu destino, e como diria Mandela, né? Se tornar mestre do seu destino e capitão da sua alma. Tá bom? Eu vou fazer mais vídeos, talvez sobre medo, talvez sobre coragem. Se você gostou desse vídeo, dessa dica, me fala aqui, me diz sobre o que você quer que eu fale no próximo vídeo. Diz se você gostou, diz o que você não gostou, diz se te ajudou. E se você estiver no YouTube, no meu canal do YouTube, diz lá no Facebook ou no meu site, né? Diz lá o que você gostou, o que você não gostou, e vamos trocar ideia. Vou ter o maior prazer de responder, tá? Escreve aqui embaixo. E a razão de eu estar fazendo tudo isso, de eu estar gravando, é para que você comece agora, não precisa começar 2016, é para que você em 2015 mesmo comece a planejar um ano melhor em 2016, sem medo, com coragem. Então, se você quiser, me liga, vamos tomar um café e vamos falar de coragem e não de medo, tá bom? Até o próximo vídeo.